Hoje a gente vai conversar com a teacher Samantha Oliveira. Ela é Skype Master Teacher, uma das duas únicas Skype Master Teachers que nós temos aqui no Brasil. Ela tem alguns reconhecimentos do Flipgrid também. É uma super professora, uma super amiga minha, lá do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que eu tô trazendo gente de tudo que é canto do Brasil para conversar com vocês, né? Isso é legal, porque a gente pode conhecer, pode ampliar os nossos olhares, conhecer novas práticas, né? Então, vamos chamar a dona Samantha. Então vamos lá, né, Samantha? Eu quero que você se apresente para o pessoal aí, conte um pouquinho sobre quem você é, qual a sua formação, quais são as suas certificações. Então, meu nome é Samantha Oliveira. Eu tenho um perfil também no Instagram, né? @teachersamanthaoliveira, para quem quiser seguir. Eu sou professora de inglês há 18 anos, 19. Eu tenho certificação de Microsoft Certified Educator, que eu tirei tem um ano. E sou Skype Master Teacher, né? Das duas do Brasil. E MIE Expert, além de algumas certificações de ensino de língua inglesa. E a do Flipgrid, qual é? Nível 4, 3? Nível 3. Nível 3, né? É quase uma embaixadora. Vou chegar lá. Vai. Não tenha dúvidas, logo que você chega lá. Então, eu quero saber como é que você conheceu esse programa do Skype. Como que você encontrou isso? Como que você começou a usar? Então, é uma história bem engraçada, porque eu descobri por acaso. Eu estava pesquisando para dar aula de inglês por Skype, né? Uma aula online de inglês. Então, eu estava pesquisando na internet sobre isso e me deparei com a comunidade da Microsoft, do Skype in the Classroom, e fui entrar para ver como é que era. E isso faz 3 anos, né? E desde então eu tenho aprendido muito, né? Fiquei assim apaixonada pelo Skype in the Classroom e mais recentemente pelo Flipgrid, né? E venho usando isso com os meus alunos para que eles aumentem tanto produção oral quanto escrita, como engajamento, como uma maneira de introduzir cultura nas minhas aulas, né? Isso vem me ajudando bastante. E tem um pessoal aí que é novo, né, nesse negócio da Microsoft aí, tá começando a conhecer agora e ainda não sabe direito quais são as possibilidades que a gente tem dentro do programa, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco então sobre o que é de fato esse programa do Skype in Classroom, né? Como que funciona, né? O que isso traz de benefícios tanto para você quanto para os teus alunos. Uhum. Então, a comunidade da Microsoft, antes ela era junto, né, do Skype in the Classroom com a comunidade de educadores. Agora eles separaram, então você tem a plataforma com cursos, né, sobre ferramentas Microsoft e parceiros também, Microsoft. Então lá tem um curso sobre o Flipgrid, né, tem algumas dicas sobre o Skype e a comunidade do Skype in the Classroom agora separada, onde existem diversos tipos de atividades, né? Tem atividades que estão lá na plataforma que você pode usar, mas você também pode, nesse contato com professores, você também pode formular as suas, né? Você entra em contato com o professor e dá a sua ideia. Olha, eu estou trabalhando essa parte gramatical, né? No caso do inglês, estou trabalhando essa parte gramatical e queria saber se você concorda em participar comigo, falar com a minha turma, né? Mas tem também os Virtual Field Trips,
que são viagens de campo virtual, com passeios guiados a museus, né? Tem aquários, tem para o Yellowstone, eu até fiz há pouco tempo com os meus alunos e eles adoraram. Então tem uma Park Ranger, né, a guarda florestal, vai falar sobre o Yellowstone, né, vai contar um pouco da história, como é que ele surgiu. Os alunos podem interagir, né, então eles podem preparar as perguntas com antecedência, né, você pede para eles pesquisarem sobre o parque, o que tem, preparam as perguntas e a pessoa, né, a guarda florestal, dá esse tempo para eles perguntarem. Né? E ela responde, super simpática, mostra foto. A gente fez agora, nessa época de pandemia, o parque está fechado, ela não mostrou o parque para gente, né? Mas ela mostrou fotos e falou e tal. Mas, de um modo geral, eles costumam mostrar alguma coisa do parque. Né? Não dá para mostrar tudo por causa de conexão e tal, mas eles sempre mostram alguma coisa. E é bem legal isso, eu também já fiz algumas. A Fabi tá me assistindo, tá nos assistindo aqui Oi, agora. Núzia! Fabi, como é o nome daquele parque que a gente passeou lá com os teachers, que eu esqueci agora? Se você estiver aqui ainda, por favor, me relembre. Mas a gente tem uns também do California State Park. Era um de fósseis, Fossil Lake, acho. Tem um de fósseis também. Tem um passeio muito legal, que era um professor que oferecia. Na verdade, eu acho que ele era arqueólogo e ele estava fazendo umas escavações. Então, ele fez algumas sessões onde as pessoas podiam ver essas escavações. E eu não deu para eu fazer, porque o horário não batia, mas eu acho incrível os alunos terem essa oportunidade, né? Imagina quando que o aluno vai ter uma oportunidade de ver uma escavação, né? Exatamente. Talvez ele nunca tenha essa oportunidade na vida. E quando que o aluno vai ter a oportunidade de viajar para tantos lugares, né? Principalmente quando a gente fala da rede pública, né? Que a gente tem mais dificuldade ali para estar viajando, para estar saindo da cidade, ou até mesmo da particular, não é todo mundo que tem a oportunidade, né, de conhecer tantos lugares. E como é uma visita guiada, vai estar o teu professor, né, o teacher, né, não é só para a língua inglesa, a gente tem vários outros idiomas ali. Que vão poder, né, além do teu professor, de você poder trazer o teu conteúdo ali e trazer uma pessoa que vai mostrar na prática para agregar aquilo, né? É muito rico. Então a criança vai poder conhecer muito mais coisas, né? E foi bom você ter falado que não só para aula de inglês, né? Apesar de a maioria estar falando inglês. Sim. Né? Então, talvez por isso os professores de outras disciplinas tenham algum receio com relação a isso, mas eu acho que também é uma oportunidade de juntar, né? De fazer uma atividade interdisciplinar. Eles vão estar tanto praticando a língua com o professor de língua inglesa, mas também, por exemplo, uma coisa que eu acho incrível, e eu já conversei com ele algumas vezes, é o museu... Ai, meu Deus. Museu dos Veteranos em Illinois, nos Estados Unidos, né, onde você tem a oportunidade de falar com o David. Ele é um veterano da Guerra do Vietnã, né? Então, assim, ele responde as perguntas que você faz, como é que foi, ele relata coisas que aconteceram com ele. Né? Imagina você ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que participou da Guerra do Vietnã. Sim, tem um senhor também, que agora eu não me lembro o nome dele, eu acho que é Artie. Ele é veterano da Segunda Guerra. Ele já é um senhorzinho, mas ele também, às vezes, está lá e conversa com as pessoas. Eu já conversei com ele uma vez, mas foi uma só, com o David eu já conversei mais de uma. E eles também têm o museu mesmo, né? Então, ele mostra uniformes que foram utilizados nas guerras. Né? Então, tem essa parte da Guerra do Golfo, é da Guerra do Vietnã. Então, ele vai mostrando vários uniformes.
tem algumas réplicas de helicópteros, de míssil. Então, é muito legal. É uma viagem virtual muito boa, muito interessante, que pode juntar história com inglês, né? Também vale a pena. Vocês desculpem aqui, mas é que meu cachorro tá querendo participar da conversa também. Ele tá bem empolgado aqui. Ele também quer contar a experiência dele com o Skype. E falando até, né, em cachorro, ligando isso, eu fiz uma visita com os alunos do terceiro aninho fundamental com o Zoológico de Portugal. Então lá, né, português, né? Claro que aquele português de Portugal, mas também é feita toda uma visita guiada por dentro do zoológico e a bióloga vai contando coisas e coisas assim que até a gente fica impressionado porque é muito conhecimento que eles compartilham ali, né? E o importante, né? É tudo voluntário. Sim, tudo voluntário, tudo gratuito, né? E assim, não se limita a você usar o Skype. É legal porque qualquer aplicativo de comunicação você consegue se comunicar com eles, com o Google Meet, com o próprio WhatsApp, Facebook. Nesse momento de pandemia, a escola que eu trabalho não usa o Skype, usa o Google Meet. Né? Então, quando eu agendei essa visita do Yellowstone, eu mandei um e-mail para ela, para o Yellowstone, e falei, olha, a gente não está usando o Skype, a gente está usando o Google Meet, seria possível a gente fazer esse encontro pelo Meet? Ele não tem problema, você me passa o link, e na hora que você marcou, eu entro na sua sala para falar com os alunos. Então, também estão, assim, muito solícitos por causa de tudo que está acontecendo, né? Apesar de estar na plataforma do Skype in the Classroom, eles também usam outras possibilidades. Sim, e é legal até essa experiência dos alunos deles estarem remotamente também, né? Que vai entrar todo mundo ali dentro de uma conversa, da mesma conversa, porque a interação é outra, né? É outro tipo de experiência para eles, porque até então eles ficavam ali na sala de aula assistindo, né? Como se eles estivessem participando de uma palestra, né? Eles estão interagindo, porque a qualquer momento eles podem interferir e fazer suas perguntas, mas eu acho que esse momento também é bem rico por uma plataforma digital, porque o tipo de interação que eles vão ter vai ser outra, né? Eles vão agir tipo gente grande fazendo a pergunta diretamente ali, né? Então, eu acho isso muito interessante, muito legal. Engraçado que esses meus alunos que fizeram o passeio do Yellowstone, eles têm, assim, 10, 11, né? Alguns 12, talvez, mas 10, 11 é a idade deles. E eles perguntaram super bonitinhos, né? Eu pedi que eles preparassem as perguntas antes, claro. E a pessoa estava lá falando. Aí eu falei, alguém vai fazer alguma pergunta e tal. Aí um ainda falou assim para mim, ela já me respondeu o que eu queria saber, mas eu ainda tenho uma pergunta. Assim, que bom que ele estava entendendo, né? Porque ela estava falando inglês e ele estava entendendo. Mas mesmo assim, todos fizeram uma pergunta e ela respondia mais e fazia uma outra pergunta que surgiu na hora. Foi muito legal a interação deles nessa atividade. Acho que é até maior do que na aula presencial, né? Foi bem legal. A gente também falou com uma professora canadense, né? A Bernadine. E foi legal porque ela estava assim, em casa e se disponibilizou porque eu tive a pessoa com quem eu tinha combinado não estava conseguindo entrar. Então, eu já falei com essa, que é a minha amiga, então eu passei o link para ela e ela conseguiu. E ela estava assim, fazendo café. Mas ela fazia café, assim, a gente está acostumado a ver aqui a cafeteira, ou você faz na chaleira lá e tal. E ela fez de um modo diferente. E eles ficaram, mas ela tá fazendo café? Acho que é diferente. O que é isso? E ela ficou surpresa. Cultura, e ela ficou surpresa, né? Porque para ela era muito natural fazer daquela forma, né? E os alunos ficaram,
nunca vi desse jeito. E legal também, eles ficaram surpresos com a diferença, né? Conhecendo essa diferença. Sim. E, Samantha, eu sei que você tem um projeto com uma escola da prefeitura, é isso? Como É uma que é? escola estadual aqui na minha Estadual. cidade, né? Eu faço uma vez, quer dizer, estava fazendo, né? Agora, por causa da pandemia, eu não tô. Quando eu ia começar a fazer de novo, começou esse problema. E eu vou na escola uma vez na semana. Bom, às vezes combinado com um professor, tipo, eu já fiz com um professor de biologia, que estava falando dos animais e tal. E a gente conversou com uma bióloga que é especialista em tubarão, né? Então, até o professor, foi engraçado, porque até o professor queria assim, saber várias coisas e perguntava para ela toda hora. Eu fazia a intermediação, né? Mas foi bem legal, porque os alunos tinham muitas perguntas, né? E o professor também tinha muitas perguntas. Então, a gente foi fazendo, fiz em conjunto com o professor de biologia. Já fiz em conjunto com a professora de história também, né? Fizemos com Portugal, fizemos com a Nigéria, né? Ela tinha uma atividade lá que eles estavam estudando sobre para fazer um trabalho sobre a Nigéria e as diferenças da cultura e tal, e uma professora nigeriana foi falar com eles, né? A gente marcou, ela mostrou sobre a cultura dela, as diferenças e tal. E os alunos gostaram muito e interagiram bastante. E até os que não falavam inglês, né, queriam... Não, mas eu posso perguntar em inglês? Aí, como é que eu Que falo amor. isso? Aí, eu já falava para eles e eles perguntavam em inglês. É bem legal porque isso acaba encorajando eles a falar. Porque, assim, eles estão se comunicando com uma pessoa que só vai entender eles se eles falarem inglês. Uhum. Né? Então, assim, é a oportunidade que eu tenho e eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E eles Claro. vão se forçando a falar. Forçando não é a palavra ideal, mas Se eles vão motivando, tentando. né? É, Eles vão tentando cada vez mais falar. E isso é bem legal. As práticas que eu tive também, né? E até a Fabi pode comentar aqui também, que ela é minha super parceira no colégio, né? Com o uso do Skype ali. As crianças realmente elas ficam mais motivadas para praticar, porque uma coisa é você praticar entre os teus colegas, né, com o teu professor, mas você conversar com um nativo é completamente diferente. Então essa prática é bem importante, e bem. eu acho que não só o nativo, mas assim, para os alunos perceberem que eles conseguem se comunicar com diferentes países, né? Sabendo a língua, perceber a diferença de sotaque, né? O inglês como uma língua global. Então, eles percebem tudo isso. E a importância de você saber o inglês, né? Ou um Sim. outro idioma. Aqui, Uhum. ó, a Fabi comentou. Essa prática do Skype torna o inglês real life para eles. É isso É, aí, né? Eles vão exatamente. perceber o quão importante é. Se torna significativo, exatamente. Mais uma vez essa É a palavra palavra. aparecendo aqui nas lives. Ontem também, significativo foi a palavra. Mas é a palavra, né? Não tem outra mesmo. Eles terem essa oportunidade. E quando o Skype não é possível, né, por causa da diferença de horário e tal, fuso horário diferente, que não seja compatível com a sua aula, a gente pode trabalhar com o Flipgrid, Uhum. né, que é essa plataforma de vídeo, né, mas é bem legal porque os alunos, eles podem usar stickers, né, então eles vão decorando o vídeo deles, né, eles podem tanto gravar vídeos pela plataforma, que é reservada, porque você pode criar um grid, o professor criar um grid e colocar senha, então só tem acesso quem tem o link e a senha, né? Você pode criar senha com o e-mail da escola, caso a escola tenha um e-mail institucional,
né? Você pode criar senha com o nome dos alunos, né? Então, você cria uma senha para cada aluno, ou você pode criar um que seria público, mas que você pode colocar senha. Então, quem só vai ter acesso àqueles vídeos quem tem a senha. Porque deixa a coisa mais segura, né? Porque às vezes as Sim. pessoas têm medo de vídeo, porque pode vazar, pode ir parar no YouTube ou não Exposição de sei, imagem, né? essas coisas, e no Flipgrid fica mais seguro, né? Então, o professor cria um tópico e os alunos vão debater aquele tópico. Por exemplo, o Skype do Yellowstone, eles têm um Flipgrid para você dar um feedback sobre a atividade. Né? Então, os meus alunos fizeram o vídeo do Flipgrid com o feedback do Yellowstone. E você precisa ver a declaração deles. Nossa, eu adorei a atividade, foi muito legal, porque eu conheci o parque. Assim, você vê a animação deles, né, pela atividade feita. E pode ser uma coisa simples assim, um feedback de uma atividade, ou até uma discussão, né? Você está falando sobre um tema, não sei, um tema polêmico lá, ou um livro que leu, né, para literatura. E o professor posta alguma coisa, o professor que pode gravar o vídeo para postar, ou pode escolher um vídeo do YouTube que fale sobre o assunto, postar, e o aluno vai lá e fala. Um pode responder. Aí você vai fazendo as habilitações. Quando você cria o seu grid, né? Os alunos podem responder um ao outro. Então, nesse tempo de cada um na sua casa, é muito legal esse debate, né? Você posta a sua opinião e eu vou responder, olha, eu concordo com você, é isso mesmo, olha, não, eu tenho uma outra opinião. Aí o professor pode achar assim, poxa, mas vai que meu aluno falou alguma coisa que eu não quero, que ele, sei lá, ofende o outro. Mas isso também é uma coisa que você pode limitar, porque você tem a moderação. Então o vídeo nossa, só sobe para a plataforma se você autorizar. Então você recebe um e-mail dizendo para autorizar aquele vídeo subir, né? Que é o vídeo moderation que eles falam. Ele fica como se fosse um fórum de discussão em forma de vídeo. Isso aí. Simplificando, claro que é muito mais do que isso, né? Mas assim, simplificando, para quem ainda não conhece, né, poder entender um pouquinho melhor, acho que seria mais ou menos isso. Ficaria tipo em um formato de stories, né? Tipo, no Instagram, onde as crianças vão falando, vão evoluindo ali, né, sobre o tema que a gente escolhe. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda pro Skype, porque eu também sei de uma outra prática tua que eu acho que seria bem legal você compartilhar. Que é aquele teu trabalho, acho que é com Portugal, né? Do Sway. Foi que fizemos então. Foi um trabalho com essa professora de história, a Marilda. Nós fizemos um projeto colaborativo com Portugal, né? Onde os alunos fizeram um Flipgrid se apresentando. Fizemos juntos, foi com a Marilda, que era professora de história daqui, e a Manuela, que ela é professora, mas ela estava na biblioteca da escola, do conjunto de escolas, na verdade, e ela conseguiu um professor de história de lá, que topou fazer o projeto. Então, eles gravaram um Flipgrid se apresentando, fizeram um sway falando dos países, né? Cada um falou sobre o seu país, e para finalizar, nós fizemos um encontro por Skype, né? E foi muito bonitinho, porque a Manuela ainda conseguiu, as crianças da educação infantil da escola fizeram uma apresentação de uma música que falava sobre o Brasil. Então, elas estavam todas vestidinhas, bonitinhas, e fizeram essa apresentação em homenagem ao Brasil. Que legal, que amor. O pessoal de Portugal é muito querido aqui com a gente do Brasil, né? Nossa, eles recebem a gente, assim, eles têm um prazer de conversar com a gente aqui, que, nossa, é fora de sério. É um carinho muito grande. Legal. Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade para os professores brasileiros, né? Para quem não fala inglês ou não quer se arriscar numa atividade interdisciplinar,
em contato com Portugal, né? Com países que falam português, e é uma possibilidade também de conhecer. Esse projeto com a professora de História foi sobre o descobrimento do Brasil. E foi legal porque assim, a gente mostrou nosso ponto de vista do descobrimento e eles mostraram o ponto de vista deles, né? Como os que nos descobriram, né? Como é que eles viam isso, como é que eles estudavam isso, né? Nós descobrimos que eles, assim, a gente tem essa importância, né, de estudar a história do descobrimento dos portugueses, mas eles não estudam isso tão a fundo quanto a gente, né? Com tanta importância. Uhum. Então foi legal descobrir isso. Interessante saber isso, né? É uma informação que eu não sabia. Eu imaginava que eles estudassem também. Claro, não com tanta intensidade, porque foi o descobrimento do Brasil, né? Então, para nós, realmente é mais importante. Mas eu imaginava que eles fossem um pouquinho mais a fundo ali, pela importância que o Brasil teve para Portugal também, né? Eu procurei até um pouco sobre isso num grupo de Facebook de professores portugueses, e assim, para saber sobre isso, né? Antes de eu começar a fazer o projeto. Aí era sempre assim, não, mas eles não aprendem sobre isso. Ou, eles falam sobre isso em tal série, mas falam muito pouco. Tinha uns que diziam que não, eles estudam sim, mas a maioria dizia, mais ou menos, não tem muito foco nisso. Uhum. E só para o pessoal também entender, né? Quem não conhece o Sway é como se você criasse uma página de internet com uma apresentação sua. Né? Ao invés de você fazer uma apresentação no PowerPoint, você usa o Sway, que aí você consegue compartilhar com uma facilidade um pouquinho maior também com o pessoal. E você também pode pedir para que os outros contribuam com o seu Sway, né? E foi o que a gente fez, né? Eles fizeram isso também, né? Foi o que a gente fez. A gente fez a nossa parte e compartilhou com eles para eles fazerem o deles. Então, ficou numa apresentação só, né, sobre os dois países. Nossa, muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, que eu vi que tá bombando ali o negócio. Então, a Larissa aqui tá falando que a Samantha é uma excelente professora, que elas são de segmentos diferentes em uma escola que trabalham, mas ela sempre apresenta novas possibilidades de atividades usando a tecnologia e as crianças amam. Com certeza, isso não precisa nem falar que a gente já é unânime, né? Essa admiração que a gente tem pela Samantha. Eu vou tentando implementar, assim, vou mostrando, né? Olha, poxa, eu acho que isso aqui... E, assim, às vezes eu fico até com medo de me acharem intrometida. Sabe? Olha, tem essa atividade aqui que vai ficar muito legal se você estiver falando sobre esse tema. Olha, você pode fazer dessa forma. Às vezes eu me seguro, porque eu fico com medo. E aí que você criou teu blog também, né? Para poder jogar um pouco isso. Eu preciso trabalhar mais no meu blog, né? Tenho que admitir que já tem um tempo que eu não atualizo. Mas sim, o meu blog foi essa intenção, assim, de chegar ao número máximo de pessoas possível, contando sobre algumas práticas, sobre algumas ferramentas que podem usar. E todo dia eu descubro uma ferramenta nova. Assim, eu queria ter tempo para olhar todas e fazer atividades em todas elas. Compartilhe desse sentimento. A vontade é essa. Mas, assim, às vezes não dá, né? Porque tem outras coisas para fazer. Mas, assim, conforme eu vou tendo oportunidade, eu vou tentando usar as ferramentas. E, assim, se eu pudesse, eu usava o Skype, por exemplo, em todas as minhas aulas, porque eu acho incrível. Inclusive, eu criei um grupo no Facebook de Skype em Sala de Aula Brasil, que era para tentar fazer com que os professores brasileiros usassem entre eles, né, o Skype. Não pensar nessa comunidade de Skype in the Classroom só para inglês e só para coisa internacional, né? Para ter, a gente é tão rico, tão diferente no Brasil, né? As regiões são tão diferentes. Uhum.
vamos conversar, né? Por que não? Olha, Rio de Janeiro e do Sul, né? Com alguém do Nordeste, né? Então, podemos estudar geografia, história, ciências. E eu acho, assim, uma pena muito grande que na comunidade tenham tantos biólogos, né? Cientistas e historiadores de outros países, mas a gente não tenha nenhum brasileiro, Isso é verdade. né? Tantos Eu fico, lugares assim, muito legais que a gente tem triste. no Brasil para mostrar também e a gente não Eu já tem. escrevi, eu já escrevi e-mail para museu, consegui o e-mail do museu, escrevi. Falei, olha, isso acontece assim, a comunidade e tal. Você não gostaria de mostrar o seu museu para outros lugares, outros estados do Brasil? É porque, poxa, sei lá, o marco do descobrimento lá na Bahia e tal. Por que a gente não pode mostrar isso para os alunos? Não é mais significativo? Assim, olha, esse é o marco do descobrimento, né? E o professor de história, ou mostrar, não sei, as características da região, não sei, bacias hidrográficas Sim. ou vegetação. Tem Eu tanta vejo até, possibilidade. sim, eu vejo até mesmo aqui no sul, né, que tem alguns lugares que são próximos aqui à nossa região, mas que a gente não consegue levar os alunos. A gente também já entrou em contato, tipo, o projeto Tamar, Museu de Oceanografia, né? Eu consegui uma vez com uma escola de cães-guia, que eles nos mostraram mais ou menos, né? Só que não tinha os cachorros naquela época, porque os cachorros estavam treinando nas casas, né, dos tutores lá, mas eles mostraram um pedaço, né, contaram um pouquinho. Mas assim, a gente tem que ir cavando e buscando para conseguir alguma coisa aqui no Brasil, né? E É assim, muito difícil. Tamar, esse museu oceanográfico ali, eles não liberaram assim para fazer. E os alunos acabam perdendo, né? Muita coisa. Muito. Tanto, assim, museu que poderia ser visitado, uma visita guiada no museu, que talvez a gente não tenha a oportunidade de levar os alunos. Uhum. Né? Por que Outro não a pessoa lugar, lá, outro o lugar que eu educador mandei fazer e-mail isso? foi na Bienal do Livro, pedindo para eles transmitirem alguma coisa, mas ninguém me atendeu. Geralmente a gente não tem resposta, né? Eu Uhum. tive resposta de um museu que falou assim: vou mandar o seu e-mail, vou encaminhar o seu e-mail para o setor responsável, né? Então, mas aí só isso. Foi a única resposta que eu tive. Ó, vamos ver aqui mais alguns comentários. A Fábio está falando que a possibilidade da interdisciplinaridade é fantástica. Os professores se motivam também. É um processo cíclico, pois o estudante se motiva ao perceber agente de sua aprendizagem e se motiva com o professor engajado, que por sua vez Isso. quer trazer mais práticas assim por perceber como o estudante se motiva. Nossa, real, Falou tudo. falou tudo, exatamente. Ah, ela falou aqui que Eu, adorou a eu ideia do queria, Flipgrid. eu queria que assim, os professores despertassem para isso. Mas eles Né? estão no caminho agora, ó. Até ali o que a Lúcia falou agora, ó, que a pandemia fez muito o professor mudar o mindset e que a gente vai chegar lá. É o que a gente discutia ontem também aqui com a Alessandra, que a pandemia está acelerando processos, né? E que o professor está começando a enxergar que é preciso e está começando a conhecer, né, as possibilidades, porque a gente ainda tinha muita resistência no uso, né? Por N fatores que a gente já discutiu ali ontem. Mas agora que eles vão começar a conhecer essas possibilidades, nossa, vai abrir assim um mundo para eles que eles não têm noção de tudo que existe aí que eles possam usar que pode contribuir para ajudar eles mesmo, né? Eu sei, Então, eu sei que às vezes no Skype ele acaba, a comunidade em si, né, como é tudo em inglês, então isso de alguma forma acaba afastando quem não fala. uhum. Né? Mas se a gente tivesse mais professores brasileiros, né, engajados,
nisso para fazer, não só professores, né? Porque a comunidade já é grande brasileira, Uhum. mas eu digo instituições mesmo, que, né, Pessoas que gostem de educação, né? Ponto. Todo mundo que gosta, que quer mostrar alguma coisa, é bem-vindo lá e consegue falar, né? Tem um rapaz que ele é lá da Índia, que a gente conversou com uma turma de infantil 3, que ele é apaixonado por dinossauros. é E um que faz, eu não lembro o nome dele. Ele faz um passeio também com os dinossauros, assim. aham. Só É, que a conversa que a gente fez, eu acho que por causa do horário, porque a diferença de fuso é muito grande é muito Brasil e grande. Índia, né? E ele tinha na casa dele um lugar assim que as paredes eram todas com imagens de dinossauro. Ele tinha muita coisa sobre os dinossauros e ele ia contando para as crianças, mesmo que em inglês e a professora ia traduzindo, né? E nossa, as crianças ficaram maravilhadas. Crianças de 3, 4 anos ali, nossa, foi para elas ou ganharam assim um mês, sabe? Só falavam disso. É. É legal e as crianças ficam muito, muito animadas mesmo. Assim, eu também já fiz com criança pequena, né? Vocês chamam de infantil 3, aqui na escola era grupo 3, né? Eu fiz e eles ficam, a gente fez o projeto do Escolas ao Redor do Mundo. Uhum. Então, assim, eles produziam o que eles sabiam, né? Que eles iam mostrando a nossa escola para as outras pessoas, né? Que estavam, eu ia com o celular passando pela escola e eles mostravam, olha, esse é o playground, essa aqui é a cozinha, essa é a tia fulana. Foram mostrando todo mundo e a gente conheceu também uma escola no Canadá, que eles adoraram, porque era perto de Halloween, a escola no Canadá tinha uns murais assim, todos enfeitados com motivo de Halloween. Eles falavam, tia, aqui tá igual o nosso. Olha que legal, a abóbora. Ficaram super animados. Falavam, assim, com vergonha alguns, outros não. Né? Mas era uma oportunidade que eles tinham de falar, porque senão eles ficam só na sala. Uhum. Né? Vão falar comigo, não vão falar Sim. com outras pessoas. Assim, é É. muito importante que eles falem, que você motive eles a falar. E eu Porque acho que quebra quanto mais uma cedo você barreira, conseguir né? fazer isso, melhor, né? Para eles perceberem a relevância disso. Sim, isso quebra uma barreira, porque assim, eu vejo por mim, né? Eu já falei diversas vezes aqui dessa minha dificuldade com o inglês. Eu comecei a fazer aulas, mas assim, eu achei legal porque eu comecei a fazer aula com professores nativos, né, por uma plataforma online. E isso foi bem importante para mim. Assim, nas aulas em grupo eu fico ainda, né, um pouco tímida. Mas quando eu começo a conversar com um professor, só eu e ele, aí, sabe, a coisa começa a fluir, começa a perder o medo. Então, eu acho que isso, nossa, é muito importante, assim. Já tive uma evolução por conta disso, por causa da prática. Porque a gente Uhum. ficar só ali, né, na teoria, você até vai conseguir ler um texto, né, vai conseguir se virar ali na leitura, entender o que os outros falam. Mas na hora de você se expressar, é que o bicho pega, né? E assim, às vezes as pessoas, quando são maiores, mais adolescentes e tal, às vezes ficam com receio de falar com essas pessoas por Skype, com esses professores, esses alunos, por medo disso, assim, ah, mas eu não falo inglês direito, sei o quê, eu tenho vergonha. Mas aí, no decorrer da atividade, até aquele que falou assim, ah, não, professora, eu não quero falar. Até aquele costuma levantar, ai, posso fazer uma pergunta? Aí vai e faz uma pergunta. Então, até Uhum. aquele que estava se escondendo, às vezes, quer perguntar também. Uhum. Porque assim, Positiva, depende de né? se o tema tiver interessante para ele, né? Ele vai. E o jogo do Mystery Skype, por exemplo, né? De você adivinhar de onde as pessoas são, fazendo aquelas perguntas, né? Que tem várias possibilidades, na verdade, não existe só o Mystery Skype, já tem até Mystery Celebrity, para você adivinhar a celebridade, várias possibilidades de Mystery Essa eu não Skype. conhecia. Já vi professores fazendo, então você escolhe a celebridade do seu país e tal, combinam uma celebridade que é mundial e vão descrevendo, né? Vão fazendo as perguntas e vão descobrir. Que legal. Então tem Mystery Number,
Mystery qualquer coisa, é só você combinar. Que Mystery legal, Angle, olha. né? Tem Mystery Essa, Angle também. essa é boa. Ó, a Andrea tá fazendo uma pergunta aqui. Onde posso ler os relatos dessas suas experiências? Tem? Divulga aí. Então, não tem. Não tem. Dantes não tem. Não tenho Ai, nada assim. Mas olha, Andréia, me dá aí uma semana que eu divulgo no meu blog e você vai poder ler todos. Tá? fala teu Escreva no blog, livro, então. compartilho. O meu Qual é blog seu é blog? Conectando Alunos com o Mundo. Segue a Blogspot. Samantha. Segue a Samantha ali no @teachersamanthaoliveira no Instagram, que lá tem o link do Ela tem blog algumas dela. atividades que eu fiz, algumas fotos, né, das atividades. E até acho que lá no teu grupo do Skype Classroom Brasil, né? Skype em Sala de Aula Brasil, Brasil. Brasil, também você pode encontrar alguma coisa que ela posta lá também. Também Tem tem alguma bastante coisa coisa. lá. E me Mas diz eu vou uma colocar coisa todas no agora. blog. Atualiza lá. Atualizar. Agora você está se comprometendo em público aqui, ó. Esse vídeo vai ser pro Agora YouTube, já as era. pessoas vão te cobrar. Mas, ó, já tem algumas coisas lá. Tem o relato da Karen, tem o relato da Manuela Correia da Silva, que é uma professora portuguesa, né? Então, já tem uns relatos lá. Conectando alunos com o mundo.blogspot.com. Isso aí. E me diga uma coisa agora. O que os teus alunos eles falam dessas suas práticas? E aí até a tua colega ali pode contribuir aí com a gente. Qual é a repercussão que isso dá na escola? Olha, os alunos, de uma maneira geral, gostam muito, né? Eles saem assim, você vê no rosto deles, geralmente quando eles, principalmente quando eles estão vendo uma coisa que eles não esperavam. Eu já fiz atividade surpresa. Sara, começou a aula, eu falei alguma coisa, olha, hoje nós vamos conversar com um professor, né, de outro país e vocês vão ter que descobrir. Foi surpresa, então eles ficam todos assim, desesperados. Mas aí no final, nossa, professora, que legal, né? Foi muito bom descobrir, poxa, eu não sabia isso. Né? E muito nesse projeto da escola estadual aqui da minha cidade, eu já ouvi vários relatos assim, poxa, nossas aulas de inglês podiam ser sempre assim, né? Poxa, professora, dá aula aqui na escola. Já vi muitos relatos desses. E você vê assim alguma diferença no comportamento dos alunos, tanto na relação tua com eles, se tem alguma diferença, se gera alguma expectativa a mais, na aprendizagem deles, como que isso influencia? Eu acho que, de uma maneira geral, eles ficam muito mais engajados, né? E muito mais vão perdendo essa inibição de falar com alguém. Né? Muitos deles nunca tinham tido a oportunidade de falar com uma pessoa de outro país. E eu não digo nem um nativo de língua inglesa, mas de outro país, de forma geral. Então, eles têm mais essa percepção do motivo deles estarem aprendendo inglês, da importância. Isso fica bem mais claro para eles, Dá né? Principalmente os mais significado, né? novos. Exatamente. Principalmente para os mais novos, né? Porque o adulto já sabe por que ele está aprendendo inglês. Mas os mais novos, às vezes, meu pai está pagando e tal, eu não quero fazer. Mas eles começam a perceber que, poxa, eu preciso estudar mesmo, porque, né, com essa língua eu posso falar com o mundo inteiro. Uhum. Né? E eles ficam muito mais engajados. E Sempre sobre perguntando quando vai ter a próxima. com certeza. E sobre o Flipgrid, que outros projetos assim você tem para contar pra gente? Então, agora com uma turma minha, essa minha turma de 10 anos, de 11 anos, a gente fez Cooking Typical Food. Né? Então, eles vão falar de comida, né? Uma lição que eles vão aprender sobre comidas e tal. E eu decidi que a gente precisava, as minhas coisas globais, né? Eu decidi que a gente precisava aprender sobre comida de outros países. Né? Então, assim, a gente está fazendo ainda,
os meus alunos gravaram um vídeo fazendo uma comida típica. Eu tive aluno que gravou farofa, fazendo farofa, então ele ia falando como é que se fazia farofa em inglês. Ficou muito Nossa, que legal. legal. Teve um que fez tapioca, e ele fez tapioca com Nutella. Então ele foi mostrando. Aí tem um vídeo de uma professora portuguesa, ela fala inglês no vídeo, mas ela mostrou uma sopa, não me lembro de quê, e um outro prato, que era, acho que era um pato com um molho lá português. E uma professora russa que postou vários pratos lá, um biscoitinho, russo, e ela fez assim, foi filmando mesmo, sabe? O passo a passo, explica, primeiro você faz isso, depois você faz isso. E é bem legal. E assim, você posta no grupo do Facebook, né? E as pessoas, ai, poxa, me passa o link e tal, pedir para os meus alunos fazerem. Olha, eu quero fazer, me passa. Então tem muito assim também. Às vezes você não consegue os alunos, porque tem questão de pai, né? Autorização e tal. Mas os professores mesmo se voluntariam e fazem os vídeos para te ajudar. Olha, eu já sei de gente aqui que está se aventurando bastante na cozinha, que está assistindo aqui. Eu já vou jogar na roda aí para participar do teu Flipgrid também. Opa, mas tem que ser em inglês. Então, né, Teacher Fábio? Olha, vamos fazer uma comida. Já vou te jogar aí, ó. Uma sobremesa, tá pode ser fazendo qualquer bastante coisa. receitas. Ela tá com 3 crianças em casa nas férias, então você imagina o que está acontecendo. Vamos fazer, grava lá no Flipgrid, eu mando o link, você grava e mostra para os meus alunos. Olha que maravilha. Sim, já dá para praticar e o Flipgrid para quando a gente voltar já ir com tudo ali também, né? Começa devagarzinho. É oportunidade para quem quiser participar. E mesmo quem não é fluente, é uma oportunidade para tentar, né? Sim, sim. Eu acho que para você se expor de uma certa forma, né? Porque você só melhora se você praticar. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, essa é a ideia. Assim, os meus alunos, obviamente, estão lá, eles não falam fluentemente, né? Eles estão aprendendo, cometem erros, mas assim, eles estão perdendo essa inibição de falar, né? Estão praticando. Isso é que é o importante. Porque assim, né? No nosso processo, quando a gente é criança lá, como é que a gente começa a falar? Como a gente aprende a falar? A gente fala tudo errado, a gente não tem concordância, né? Então, um outro idioma é natural que a gente comece a falar errando. E a gente tem que errar para a gente aprender como é a forma certa, né? Então, eu acho que é bem importante, sim, Exatamente. Tem falando de projeto no Flipgrid. Infelizmente, os meus alunos não puderam participar dos encontros pelo Zoom, né? Porque era a exigência da escola, a gente não pode usar o Zoom. Então, assim, eles ficaram só no Flipgrid e no Padlet. Mas era um projeto de uma professora do Vietnã, né? Então, todo sábado de manhã, os alunos se encontram e tem, assim, vários países juntos. Tem Grécia, Vietnã, tem Rússia, tem Espanha, tem Itália. Tem uns 10 países, onde os alunos se juntam mesmo, né? Eles fazem um encontro pelo Zoom e eles discutem diferentes temas, né? Cada sábado é um tema diferente e eles vão discutindo e praticando a língua e trocando informação. E pelo Zoom você consegue fazer aquelas breakout rooms, né? Então, o professor organiza essas breakout rooms com alguns alunos. E vou te dizer que tem, assim, 100 alunos juntos. E eles vão conversando e é muito legal. Mas, infelizmente, a gente não pode usar. Então, a gente não consegue participar dessas conversas. Mas aí tem o Flipgrid. Então, assim, os alunos dando opinião sobre o tema, falando. Aí fala um pouco da vida deles. Né? O primeiro foi a apresentação, por que estava participando do projeto e tal. Aí foi falando sobre a pandemia,
aí o outro foi falando de comida. Então, cada sábado é um tema diferente. É um projeto muito legal, né? Que a professora convidou alguns professores para participar. E eu estava super animada, mas aí, infelizmente, esses encontros ao vivo, que eu acho super produtivos, não aconteceram. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui da Larissa. Por ser uma nova metodologia de ensino, o retorno das famílias é sempre positivo ou causa estranheza para as pessoas que têm dificuldade de compreender esse novo momento da educação? E aí? Então, Larissa, no curso eu não tive problema, não. Assim, eu conversei com todos os pais antes, né? Chamei eles, olha, eu quero fazer esse projeto e tal. Isso vai envolver o vídeo, né? Expliquei como é que era a plataforma, que tinha senha, que só podia ter acesso quem tinha o link e a senha, porque eu coloquei senha, né, no meu. Então só tinha acesso quem tinha o link com a senha. E todos os pais acharam muito legal, né? Então os meus alunos já fizeram de 4 temas. Fizeram sobre o Yellowstone, fizeram sobre a comida, fizeram uma de apresentação, de o que gosta, o que não gosta. Então, já fizeram, assim, com essa turma dos 10 anos, tem esses do projeto com o Vietnã. As crianças já fizeram um, aí eu vou fazer outro agora com eles, sobre as partes da casa que eles estão aprendendo. Então, eu vou fazer um para eles, né, mostrarem a casa e tal, e falarem as partes da casa. Então, cada um vai mostrar o seu, para eles irem desinibidos. Tem muita criança tímida, criança. E assim, eles são crianças de 7 anos. Assim, às vezes acabaram de entrar no curso, né? Mas eles Uhum. precisam falar. E, Falar. com essa pandemia, assim, como a gente não está ali junto, eu preciso ver essa pronúncia deles, né? Essa desenvoltura e tudo. E o Flipgrid é uma ótima oportunidade, porque você está lá vendo, eles falando. Mas eu até falo assim, poxa, tá inseguro de só falar? Faz um texto e depois fala esse texto, né? Você pode até ler, não tem problema. Sim. Até porque tem gente que não tem, mesmo que seja em qualquer idioma, inglês, português, né? Chega na frente do vídeo e trava. Então, você ter uma colinha ali não tem problema nenhum. Não tem problema de Eu cola. mesma tenho aplicativos de teleprompter ali que me ajudam aqui, ó. Esses são bons. Ah, Eu então, mesmo tenho vergonha do vídeo. nas vezes que eu usei também, né? Os retornos foram positivos. Eu não lembro de ter tido nenhum retorno negativo. Lá nós usamos mais o Skype do que o Flipgrid. O Flipgrid, na verdade, era um projeto para a gente começar já no início do ano, né? Mas aí quando a gente foi começar, a gente teve que dar uma pausa para poder dar prioridade para outras coisas. E agora no segundo semestre a gente com certeza vai retornar com força total também com o Flipgrid. Mas eu já apliquei nas formações de professores também e foi bem legal. Os professores também gostaram para acompanhar a evolução deles durante as atividades, assim. É bem legal, assim, depois você pegar, né, depois de um tempo você olhar quando você estava aprendendo aquela prática, né, e hoje como é, então é bem legal mesmo. O próprio Flipgrid te oferece a possibilidade do mixtape, né? Onde você escolhe os melhores vídeos, ou escolhe todos, né? Para você fazer uma revisão no final do ano, mostrar para eles esse desenvolvimento, né, ao longo do ano. Isso também é uma possibilidade na plataforma. E geralmente eles se engajam muito, gravam. Tem aluno que posso gravar mais um? Esse meu aluno que fez o farofa, ele queria fazer mais um. Mas eu queria fazer a macarronada, que eu gosto muito. Pode fazer macarronada também. Eles vão Legal. fazendo. Legal. Então, Samantha, nosso tempo está encerrando já. Ontem a gente acabou estourando o tempo e a live cortou antes de eu poder me despedir. Então, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade em vir aqui falar com a gente.
né? Eu acho que é muito importante a gente poder conhecer novas coisas, conhecer novas práticas, ter esses momentos, né, de conversar com professores de lugares diferentes também, né, e tão engajados quanto você, uma pessoa tão maravilhosa, tanto pessoal, né, do seu lado pessoal quanto do seu lado profissional. Eu Obrigada. tenho o prazer de ser sua amiga, a gente conversa também, né, sobre outros assuntos aí da vida. E assim, eu acho que foi muito produtivo. Acho que, como a Fábio disse ali, ela estava numa eita, meu Deus, ebulição de ideias, né? E acho que contribuiu muito com várias pessoas aqui. E é isso aí, quero te agradecer. Muito obrigada de coração mesmo por ter aceitado conversar aqui comigo hoje. Obrigada a você pela oportunidade. Eu espero ter motivado os professores que agora entrem lá no grupo do Facebook também, para que mais professores brasileiros possam fazer, né, dentro do Brasil. Eu acho que a gente pode melhorar essa conexão entre os professores brasileiros para fazer atividades colaborativas, né, usando o Sway ou usando qualquer outra ferramenta de colaboração. Né? A gente ganha muito com isso, os alunos ganham muito com isso, em todos os aspectos. Né? É importante que a gente faça no Brasil. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a teacher Samantha Oliveira. Você pode conferir aqui na descrição do vídeo o link do blog dela, do grupo lá do Facebook também. E assim como pode seguir ela também lá no Instagram. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa muito legal, muito produtiva. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, o que você quer ver aqui também, mais pessoas para eu entrevistar. Fiquem de olho, porque nós teremos mais lives. E se você quiser acompanhar em primeira mão, corre lá me seguir no Instagram, @teanaprática, que você vai ficar ligadinho e vai poder assistir em primeira mão todas as entrevistas, todas as lives que eu tenho feito por lá, certo? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!